Agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo, muito mais comum do que a gente imagina. No entanto, vamos entender a diferença da labirintite de outros tipos de tonturas. Então convidamos ele mais uma vez, que é neurologista, Dr. Saulo Nader. Bem-vindo. Tudo bom, doutor? Tudo jóia. Sempre um prazer recebê-lo, falar desse assunto que, no final das contas, a gente acaba, falando errado alguns termos. E eu descobri recentemente essa questão, né, doutor? A gente chama de labirintite todos os tipos de tontura. Exato. Só que não é bem assim. Só existe um quadro de labirintite, né? Exato. É que assim, né, uma palavrinha ela tinha que entrar na moda. Ela pegou, entrou na cultura e as pessoas repetem, até mesmo os profissionais de saúde repetem, que é a palavra labirintite. E é um problema isso. É uma doença real que existe, só que ela é rara. Então. Né? A infecção do labirinto ela é rara. Só que aí qualquer tontura começou a partir de um determinado momento a ser apelidado de labirintite. Então, você que está em casa, não tem problema usar a palavra labirintite para sua família, para os seus amigos, para o seu profissional. Mas tem que entender que por trás dessa palavrinha tem dezenas de diagnósticos e você tem que desvendar qual é o diagnóstico correto para com isso chegar no tratamento. Porque quando a gente generaliza, pronto. Exatamente isso. Tudo é igual, tudo é labirintite, vamos dar lá um remedinho mágico para todo. Não, não é assim. Cada doença um tratamento diferente. A gente vai até falar, tem até uma doença que nem remédio precisa, olha só, né? E o doutor, assim, gente, referência na área. Agora, antes de falarmos dos outros tipos, então, e até sabermos os nomes, né, de forma organizada e certinha, até porque eu acho que essa questão de não ter o diagnóstico compromete a qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que os sintomas aí de quadros de tontura, labirintite, de náusea, gente, é uma coisa que te impede de fazer um monte de coisa, né? Então a gente tem essa sensação. E você que está em casa, né, às vezes pode estar pensando, poxa, mas isso não tem nada a ver comigo, com a minha família, com meus amigos. Com certeza tem. Por quê? Porque a gente sabe que 30% da humanidade vai ter tontura em algum momento da vida. Então, com certeza, você aí na sua rede social, algum amigo, algum familiar deve ter. O que acontece? Muitas vezes a pessoa nem comenta mais. Vira uma coisa constrangedora, vira uma coisa chata. Muitas vezes a pessoa ela não é compreendida, né? Sofre uma espécie de preconceito velado, né? Não por maldade, mas como existe muita desinformação, como a gente não conversa muito sobre o assunto. Parabéns o programa de estar trazendo a pauta, que é super importante. Então, muitas vezes passa como, é frescura. É frescura. Não é nada, isso é só uma labirintite. Não, como assim só uma labirintite? Tem pessoas que se tornam totalmente reféns da tontura dela. Elas deixam de fazer coisas, elas perdem vida pessoal, elas perdem trabalho por causa da tontura. Então, a tontura pode ser algo bobinho, levinho. Não é bem assim, a maior parte das vezes é algo muito incômodo e pode ter um grau de gravidade, assim, absurdo. E passa mal, né, gente? É muito ruim, os sintomas são muito ruins. Agora, antes de falar dos outros, o que caracteriza, então, o único quadro que se chama labirintite? Labirintite. Então, vamos lá, deixa eu apresentar aqui para vocês que estão em casa. Esse aqui é o famoso labirinto que a gente ouve falar muito, mas não conhece ele muito bem. O labirinto é um órgão revestido ali por um osso, cheio de curva, cheio de canal. Não é desse tamanho, tá? Aqui tá uma figura exagerada. Ele cabe num dedal, ele é bem pequenininho e fica lá dentro do nosso ouvido, já do ladinho do cérebro. O labirinto, ele capta movimento, como assim? Se eu me mexo para cima, para o lado, se eu tô no elevador subindo ou descendo, o carro virando ou não, eu sei que eu tô me mexendo porque temos labirinto. Entendi. Assim como o olho capta a imagem, nariz capta cheiro, o labirinto capta movimento. 7 doenças podem acontecer nesse labirinto, 7. E uma delas é a labirintite real. O que é a labirintite real, a verdadeira, a de livro, né, a catedrática? É quando uma bactéria ou um vírus chega no labirinto e infecta ele. Isso acontece ou em meningites complicadas, tem uma bactéria no cérebro que ela vai chegar no labirinto, ou por uma otite, uma infecção de ouvido mega complicada, a ponto da infecção chegar no labirinto. Por isso é raro. Por isso é raro, exatamente. Aí, assim, é o perfil de doença que você vai tratar com um antibiótico, é uma outra linha de tratamento dentro de um contexto muito específico. Então, contexto, né, de rigidez de nuca, dor de cabeça absurda, febrão, mal-estar, dentro de um contexto infeccioso. E até numa
análise ali, encontrar realmente, examinando um aspecto de infecção. Exato, né? Tá. Então, assim, poxa, acontece? Acontece, mas ouso dizer que talvez a maior parte dos médicos não veja um quadro real na vida de tão raro que é. Mas a palavrinha colou, labirintite soa bem, Soa palavra bem, boa, né? Ganhou então o apelidinho, tudo virou labirintite. E os sintomas são os mesmos. Então, além dessa rigidez na nuca, da dor, a pessoa também tem a náusea, também tem essa sensação aí de desmaio. De vertigem, sensação do desequilíbrio, né? Coisa. Então ela tem a tontura, mas dentro de um quadro infeccioso, ou de ouvido, dor no ouvido, febrão, ou meningite, dor de cabeça, rigidez de nuca, febrão. É raro, tá, gente? Então a labirintite real é rara. Uma vez eu estava dando uma aula lá para os residentes da USP e tal, aí todo esse discurso, falei, talvez vocês nunca vejam na vida uma labirintite real. Vamos ver agora o próximo caso. Aí entrei no consultório, vimos o caso junto, falei, então, é uma labirintite real, vocês acabaram de ver. Jura, que coisa. Tinha cantado a bola e apareceu uma para eles verem. E eu acho interessante que aqui no Você Bonita, essa eu acho que é muito a nossa diferença mesmo, é realmente educar o nosso público para aprender, de fato, os termos corretos, para você estar ali numa consulta, você conversar com o médico, caso você ache que ele não te examinou de forma adequada, Exato, né? Então, exato. eu fico muito feliz da gente proporcionar isso para quem está do outro lado. Importante também, Diga, né? doutor. Aquilo que eu falei, né? Não é a gente aqui deletar a palavra labirintite. Não tem problema você usar, mas você tem que saber que tem doenças por trás da palavra. Vamos dizer que é o apelido carinhoso da sua tontura. Mas qual é o verdadeiro diagnóstico? Aí a gente vai entrar nos nomes aqui que provavelmente você de casa nunca ouviu, que são nomes bem esdrúxulos, bem estranhos. Mas os mais comuns dos sintomas que a gente pode ter, certo? Exato. Vamos colocar o primeiro na tela, a gente separou então um a um, o doutor vai explicar então os outros tipos de tontura. O primeiro Muito tá bom. aí, VPPB. B. Então eu falei que seriam nomes estranhos, hein? Essa doença, gente, assim, vocês têm que prestar atenção nisso, porque isso pode mudar a vida de muitos de vocês que estão em casa. Vamos pegar um labirinto transparente, tá? Eu peguei aquele labirintinho e transformei ele em transparente. Tem um líquido que preenche o labirinto e no miolo do labirinto eu tenho cristalzinhos boiando numa espécie de gelatina. Tá. Esses cristalzinhos, por alguns motivos, eles podem escapar, mais ou menos isso daqui, ó. E eu tenho cristal solto dentro do canalzinho do labirinto onde não deveria ter cristal. O que a pessoa vai sentir? Vertigem, sensação rotatória breve quando ela olha para cima, quando ela deita na cama muito rápido, quando ela está deitado na cama e vira de lado, quando ela agacha para pegar alguma coisa. Então, movimentos geram a sensação rotatória. Por que pode mudar a sua vida, você que está em casa vendo isso? Porque, acreditem, é a principal causa de tontura. É o que eu imagino. É a principal labirintite. E como é que o cristalzinho sai daí? Pancada na cabeça, às vezes problemas de cálcio, por exemplo, mulheres com osteoporose, movimentos de alto impacto, pessoas que praticam motocross, mountain bike, prancha, surf. Tá. Às vezes pelo envelhecimento do labirinto, né, só pelo envelhecimento, às vezes por alguma outra doença que atinge o labirinto e enfraquece lá a gelatina. Que coisa. E metade das vezes ao acaso. Então, metade das vezes isso tudo que eu falei, metade das vezes porque Deus quis, aconteceu, qualquer um pode acontecer. Minha esposa teve 2 vezes já. Jura? E as modalidades mais raras. Então, assim, qualquer um pode acontecer em qualquer idade. E o diagnóstico é clínico? É clínico, né? Olha só que mágico, né? O médico, ele consegue, através da entrevista e quando ele examina, existem algumas coisas que a gente faz que a gente sabe exatamente se os cristais estão soltos aqui, aqui ou aqui. Por que interessa saber aonde que o cristal está solto? Porque magicamente essa doença, o tratamento não é com remédio, é com manobras. O que é manobras? É até difícil de contar. Mas a gente vai fazendo movimentos com a cabeça e com o corpo, por etapas, num ângulo correto, numa velocidade correta, e a gente faz isso aqui, ó. A gente vai varrendo o cristalzinho de volta para o lugar e volta. Resolvido. Essas manobras, doutor, podem causar um desconforto? Pode, né? Pode, né? Muitas vezes, né, a pessoa ela tem ali um incômodo, porque para fazer a manobra a gente tem que estimular o canal.
Normalmente no dia da manobra ela volta meio zureta para casa, a gente deixa já um remedinho para já dar uma calma. Isso é possível, ter um medicamento para o sintoma, exato, não para resolver. Exato. E aí, no geral, né, tendo dado certo a manobra numa só, uma bem feita, 90% de chance de dar certo na média. Tá. Então, deu certo, em poucos dias a pessoa tá zerada. Olha que coisa boa. Né? Então, o labirinto se restitui, cristalzinho voltou, ponto final, vida que segue. Então não precisa nem de remédio, né? E por que a chamada da importância dessa doença? Porque muita gente que está em casa, às vezes tem isso, tem a VPPB e está tratando como se fosse uma labirintite, tomando remédio que nem precisa, não é remédio que vai voltar ao cristal. E não vai resolver. E às vezes décadas. Eu pego pessoas com décadas de cristal solto e que com um atendimento a gente resolve. E a gente foi além, né? Com o tal do Covid, agora também a gente consegue online fazer essas manobras. A gente consegue diagnosticar e fazer online essas manobras, né? Então, alguns fisioterapeutas, eles conseguem já desenvolver isso. Lá na clínica a gente criou toda essa metodologia, publicou internacionalmente. Puxa, doutor, né? Então, que legal. O doutor Renato Barreto, fisioterapeuta da clínica, um dos especialistas disso. Então, a gente rompeu barreiras, né? Alguma coisa tinha que ter de bom com o tal do Covid. E, gente, de verdade, é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais. Muito mais comum. Então, muito legal você, de forma bem clara, já explicou. Então, esse pode ser um dos motivos. Mas, ó, tem outro, quer ver? Dá uma olhada. Cinetose, a gente vai falar daqui a pouquinho. O doutor vai explicar que outro problema, também com os mesmos sintomas, a gente chama de cinetose. Já, já. Vamos lá. Deixamos a próxima, outro tipo de tontura, né? Que é a cinetose. Vamos lá. Essa eu me identifico bastante, viu? Passei muito mal com cinetose na infância. Olha. Então, do carro. Será que é essa? Então, cinetose é isso, né? Você pode se identificar em casa que é aquela tontura que a pessoa tem. Quando ela tá num carro, quando ela tá num navio, num cruzeiro, num avião, num metrô, num ônibus, pode acontecer em qualquer veículo em movimento. Tá. E aí a cinetose, né, o que ela é? Vamos imaginar que o cérebro, nós temos, né, a área do cérebro relacionada ao controle do equilíbrio e da coordenação, que é o cerebelo, essa pecinha que eu tô no dedo. E às vezes o cerebelo, ele sofre uns bugs químicos. Eu tenho uns desajustes químicos dessas áreas do cérebro relacionadas ao controle do equilíbrio e da coordenação. E isso pode dar algumas doenças, entre elas a cinetose. Na ideia da cinetose, né, é uma briga. Eu tô tendo uma briga dentro do meu cérebro, da visão, que está me falando que eu estou mexendo de um jeito, com os labirintos, que está falando que eu estou mexendo de outro jeito. Entendi. Essa briga chega lá no cérebro, existe um descontrole químico, isso vai gerar o incômodo. Eu tive muito quando criança, tive também recentemente, foi andar num barco, voltou a danada. Então acontece muito, né? Na casa ali dos 5 a 8 anos de idade. Mais comum. Algumas crianças continuam tendo pro resto da vida e alguns adultos azarados que não tinham na infância começam a ter em determinado momento. Nunca pisei num navio com medo de ter este quadro. É incômodo demais. E aí a gente tem várias estratégias. Você pode tomar ali um combo de remedinhos 1 hora antes de embarcar. Essa é uma opção. Existe fisioterapia vestibular, reabilitação vestibular, feitas por fisioterapeuta ou fonoterapeuta subespecializado em tontura, que ajuda a recalibrar o cérebro, ajuda essa briga a não acontecer tanto. Isso também é um tratamento super legal. E para os casos mais graves, existe o tratamento preventivo mesmo a longo prazo. Um remédio que a pessoa toma todos os dias para não deixar que isso aconteça. Então não tem cura, vamos dizer, tem um controle para diminuir os sintomas. Mas quer saber, muitas pessoas, né, às vezes a gente faz o tratamento definitivo, meio que recalibra o cérebro, para depois e a pessoa continua bem. E curiosamente, né, a cinetose ela pode ter um link com enxaqueca. É comum mulheres e homens que sofrem de enxaqueca ter também no combo da enxaqueca o problema da cinetose, meio que linkado. E ele aparece nessas situações, então, do carro, do avião? Carro, avião, metrô, ônibus, né? Estando em movimento. E tem muita gente... Eu lembro que meu pai me dava uma chavinha mágica, aperta a chavinha que o enjoo vai passar. Não passava. Não passava. Não tem jeito. Anos depois na época a gente nem sabia, né? Que se chamava cinetose e tudo mais. Mas, doutor, é interessante porque, assim, por exemplo, algumas crianças têm até vômitos, né? No meio da estrada, que os pais
vezes tem que parar, tem relatos de vômitos e tal. Então, para os pais até que estão nos assistindo, é importante procurar ajuda, porque não é uma frescura e não é não, comeu alguma coisa que fez mal. Não, é um quadro mesmo. E tem coisas para fazer, que às vezes, uma labirintite não tem que fazer. Não, a cinetose tem tratamento fisioterápico, né, reabilitação fisiofono e remédio se precisar. Então, vale a pena buscar, no caso da criança, talvez um neuropediatra seria o mais indicado. Ou um otorrino que atenda crianças. Perfeito. Muito bom. Tem mais, né? Daqui a pouquinho a perguntinha. Já aproveita, estamos ao vivo no @VocêBonitaTV. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Melissa, um beijo. A idade que a pessoa tem pode aumentar a tontura? Pois é, a gente às vezes pensa, né, erradamente que assim, o idoso tem uma chance muito maior de ter tontura. Não é bem assim. As estatísticas mostram que o pico, né, de chance de acontecer é entre 49 a 60 anos. Então, o adulto jovem, mas não ainda o idoso. Mas aquilo que eu frisei, pode acontecer em qualquer idade. Pode acontecer na infância, como a gente acabou de dar um exemplo, adolescência, idade, adulto jovem, idosos, né, e tudo mais. Agora, claro, tem algumas doenças que são mais típicas do idoso, que geram tontura, mas tontura, infelizmente, pode acontecer em qualquer idade, com qualquer um. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa parada para o horário eleitoral gratuito e a gente continua ao vivo no YouTube. Então, as próximas doenças estarão exclusivas para quem estiver nos acompanhando no YouTube. Boa. Mas aproveito esse momento, doutor, para a gente falar um pouquinho da questão da hipoglicemia, que é também mais comum do que a gente imagina e que é um quadro que pode muitas vezes indicar uma questão, e a gente está falando de uma hipoglicemia que é muito diferente de outras tonturas que você tem colocado aqui. Como é, então, esse primeiro momento até de investigação ou da conduta das pessoas para procurar, né, a especialidade médica e entender porque a hipoglicemia tem exatamente todos os sintomas que os que a gente está relatando. Né, a gente costuma falar que a investigação da tontura é uma arte dentro da medicina, porque é muito artesanal e precisa da habilidade do profissional para conduzir isso. Então, numa primeira etapa, ele vai caracterizar o jeito da tontura, o jeitão. É uma vertigem, gira ou balança, é um mal-estar, é uma sensação de quase desmaio, um apagamento da visão, é um corpo ruim, o que é? Um desequilíbrio, o que é? Depois a gente caracteriza o jeito que ela se manifesta ao longo da vida. Tem crise, fica meses bem, tem crise ou não? Começou uma tontura, ligou uma chavinha, nunca mais melhorou. Ou tem crises rapidinhas, várias no dia, jeitão. E depois, numa segunda etapa, exame neurológico para conseguir definir o diagnóstico. Em alguns casos, vai ser necessário alguns exames complementares, como ressonância especial do labirinto, tomografia especial do labirinto, exames de sangue. Bom, tudo isso para falar que, algumas vezes, né, o labirinto não é o vilão. Às vezes ele está de inocente na história e o problema está em alguma questão metabólica. E aí entra distúrbios de sais do corpo, né? Então, por exemplo, uma queda de sódio ou de potássio, hipoglicemia, que são as quedas de glicose, processos infecciosos. Às vezes a pessoa está com uma infecção de urina e está sentindo tontura. Né? Então, isso é uma resposta clínica do corpo da pessoa. Então, a hipoglicemia, ela entra, né, nesse rol de possibilidades. E se a gente acha relevante, a gente acaba, né, estudando um pouco mais a fundo isso. Em alguns casos muito particulares, onde a gente tem um descontrole hormonal da glicose, né, da insulina, gerando hipoglicemia, a gente pede uma ajuda para o colega endocrinologista. Mas confesso que não é tão comum assim. Né? Em pessoas que têm um diabetes muito descontrolado, né, o açúcar para cima, ou pessoas que usam diabetes, usam insulina, às vezes a insulina está demais, o diabetes cai. Pessoas que ficam muito tempo em jejum. Né? Quando inicia uma mudança, às vezes, até alimentar, né? Uma dieta. Dieta malucona, né? Pode trazer, então, os sintomas. Então, muito legal. Tem que rastrear, tem que investigar tudo. Exatamente. Então, a hipoglicemia também entra na investigação. Tem mais perguntinha? Não, você vai me contando tudo, doutor. Gustavo, obrigada, querido. Um beijo. Qualquer médico pode tratar as doenças do labirinto ou apenas o médico otorrino? O doutor é neurologista, aproveitando também mais uma vez para... Perfeito, né? Então, assim, qualquer médico teve na graduação um contato com essa parte de vertigem e tontura e tem um treinamento básico para isso. Agora, eu saí do arroz com feijão, entrei em algo mais complexo, aí a gente orienta. Ou um otorrinolaringologista que depois fez fellowship em otoneurologia, ou um neurologista que fez fellowship em distúrbios vestibulares. Fellowship é uma pós-graduação, né, em distúrbios vestibulares. No mundo é uma área de interface. Então tem países onde é mais o neuro que faz isso,
Tem país onde é mais otorrino, como aqui no Brasil, e tem países que é meio a meio, como nos Estados Unidos, por exemplo. Tá. Então, ou otorrino com a sub, ou neurologista com a sub, são hoje no Brasil os especialistas, aspas, em tontura, né? Os médicos que mais tratam tontura. Então, você pode procurar ou um otorrino com fellow em otoneurologia ou neurologista com fellow em distúrbios vestibulares. Que tem, então, o diferencial realmente de ter estudado a fundo, né? E que tem um contato até maior com isso no dia a dia, que é o seu caso, né, doutor? Exato. Hoje, a sua prática Hoje eu clínica... só trato tontura, né? Eu ia te perguntar E é isso que eu quero que você saiba aí, né? Antes da gente seguir lá no YouTube, você que está aqui na TV, vai para lá, hein? Tem tratamento e você não está sozinho. Tem profissionais que dedicam toda a carreira, assim como eu, para o combate da tontura, né? Eu brinco, né? O meu jargão impossível, minha missão impossível é acabar com a tontura do mundo. Mas chega lá, doutor, chega lá. E com muitas informações e com todo esse nosso conteúdo que também vai ficar no nosso YouTube, você pode compartilhar, que aqui a gente está falando de uma questão que qualquer pessoa pode ter ao longo da vida. Então não é uma bobagem, diminui nossa qualidade de vida, nos afasta do trabalho, nos afasta de momentos de lazer, nos afasta da prática da atividade física. Então ter o diagnóstico é realmente super importante. Já, então, a gente vai continuar com as doenças, né? O doutor vai colocar aqui outras, vai explicar com o nosso labirinto aqui. A gente tem outro labirinto transparente, adorei. Vamos falar um pouquinho das manobras também, que você comentou, mas eu acho legal que a gente tem uma certa curiosidade. E isso tudo para quem, né, continuar com a gente. Não é verdade? Porque durante o horário eleitoral gratuito, você bonita continua no site, no aplicativo e também no nosso YouTube. É só você ir lá, assistir a gente ao vivo, acompanhar todo esse período, porque este conteúdo é exclusivo. Por isso, fique com a gente. YouTube/Você Bonito. Estou esperando todo mundo migrar para lá agora com essa nossa paradinha aqui.